que estão aí ansiosos para ouvir a palavra do Senhor, abra ela no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6. Será a ministração desta tarde, deste momento, em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do olho do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Queridos, preste atenção na palavra do Senhor neste momento. O capítulo 7 de Mateus, do versículo 1, vai falar algo muito interessante para nós. Deus, preste atenção. É Jesus aqui que está falando no capítulo 7 do versículo 1. Não julgueis, para que não sejam julgados. Esse texto aqui, ele causa muita polêmica, principalmente aqueles que não querem abandonar o pecado, principalmente aqueles que não querem obedecer os princípios, principalmente aquele que não quer obedecer os mandamentos, os preceitos de Deus. Esse texto aqui de não julgueis, para que não seja julgado, é um texto que traz polêmica. É um texto, querido, que quando nós vamos repreender, seja crente ou seja o pecador aí fora, ao arrependimento, você está entendendo, querido? Eles não querem ouvir. Quando eles são repreendidos pela palavra do Senhor, ele diz para nós: está julgando, está criticando, está falando mal. Não é assim não. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é paz e amor. Sim, Deus é tudo isso que você falou, mas não se esquece que Ele é justiça e juízo. Muitas pessoas, quando elas são confrontadas com o seu pecado, rapidamente elas se lembram desse texto: não julgueis, para que não seja julgado. Ele cita também João 8, quando pegaram aquela mulher no ato de adultério lá, né? E aqueles homens, doutores da lei, chegaram com Jesus dizendo: Senhor, pegamos essa no ato de adultério, e na lei de Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada. Aí Jesus vai e diz: quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Foram todo mundo embora ali. Mas foi necessário o Senhor julgar aquela mulher com a justiça da palavra. Quando Jesus disse para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não tem nenhum aqui. Aí Jesus vai dizer: eu não te condeno. Mas Jesus vai agora exortar essa mulher agora. Ele vai julgar ela segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra do Senhor. Ele diz para aquela mulher que pegaram ela no ato de adultério: vai e não peques mais. E hoje, querido, se nós falarmos, ou dentro da igreja, ou onde nós estamos pregando, dentro das bocadas, nas ruas por onde nós estamos indo, até aqui, se nós começarmos a confrontar o pecado, as pessoas vão dizer: está julgando, não é assim não, eu não acredito nesse Deus mau, eu não acredito nesse Deus que faz isso. Não acredita? Deus, Ele não quer te condenar, está entendendo, querido? Mas se você andar segundo a reta justiça dele, se você obedecer os princípios, os preceitos, a lei de Deus,
Deus não está para te condenar. Deus não está, querido. Mas o que a palavra de Deus diz aqui? Não julgueis para que não seja julgado. Quando nós confrontamos o pecado de alguém que não obedece dentro da igreja, quando nós confrontamos o pecado de alguém que está aí fora, não obedece os princípios, preceitos, estatuto da lei de Deus, eles falam assim, está julgando. E Deus não se agrada disso. Não, Deus não se agrada não. Mas também Deus não se agrada quando tu está praticando algo errado, quando tu está trocando Deus por esse mundo. Aí é necessário a palavra do Senhor, é necessário aquilo que nós pregamos, querido, te confrontar, te julgar, porque o próprio Jesus, quando ele foi repreendido pelo povo, o povo disse, mestre, o senhor está nos julgando? Ele disse, não, eu não julgo. Quem sou eu para julgar vocês? Mas ele disse, sabe quem vai julgar vocês? Ele disse assim, quem? Os homens disseram na época, quem vai nos julgar? Ele disse, a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. É o que eu estou pregando aqui todas as terças-feiras para você. Não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, não é missionária que vai te julgar, mas sim essa palavra que está sendo pregada. Se você está fazendo coisas erradas, está entendendo, querido, que você não quer obedecer os princípios, preceitos, mandamentos de Deus, as leis de Deus, querido, você vai ser sim condenado. Você sim vai ter, querido, uma parte para ir morar lá no inferno, porque não obedeceu o princípio nem preceito. Mas a própria palavra de Deus está dizendo aqui, ó, Mateus 7:1, não julgueis para que não seja julgado. Versículo 2 vai dizer assim, ó, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. Presta atenção, quando vem o confronto através da palavra, para dizer para esse irmão que está afastado aí, para dizer para esse desviado aí, que não quer obedecer mandamento, que não quer obedecer as leis de Deus, que não quer voltar para os caminhos do Senhor, dizendo, não, eu já saí daí da igreja, eu sei como funciona, sabe nada. Querido, Satanás, do tempo que ele caiu, hoje ele vive derrubando um monte dentro da igreja, e muitos não voltaram hoje, porque eles acreditam aquela passagem lá, dos dois mendigos, dos dois ladrão, lá em Lucas, que ele disse mesmo assim, na hora que eu estiver morrendo, eu peço perdão para Deus, você salvo. Você está enganado, querido. Se você, a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, que já provou dos dons de Deus, que já provou da glória de Deus, que já provou da excelência de Deus, querido, se desviou, a própria Bíblia vai dizer que você não tem poder para voltar mais, a não ser que Deus faça uma intervenção por ti, tu se arrependa e tu volte. Mas voltando para o texto aqui, o próprio Jesus falou, não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. Quando nós confrontamos o pecado do ser humano, que está desviado de Deus, dos crentes que estão desviados de Deus, eles vêm logo com essa palavra, não julgueis, pastor, para que não seja julgado. Da medida que tu está nos medindo, medirão a vós. Presta atenção, querido, neste momento aqui. Presta atenção. Se você diz que tem Deus no teu coração, se você diz que obedece os mandamentos de Deus, se você diz que obedece a Deus, se você diz que conhece a voz de Deus, por que você desobedece a palavra do Senhor? Pastor, eu vivo os 10 mandamentos. Tu é um mentiroso. Às vezes tu está dentro da igreja, tu está que nem aquele rico de Marcos 10. Ele chegou lá com o Senhor e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, tu cumpre os mandamentos? Olha, tu cumpre os mandamentos, presta atenção. Ele disse, cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus disse, então não vai ter problema nenhum. Se tu cumpre os mandamentos, não vai ter problema não. Aí Jesus disse, olha, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Aquele homem saiu dali triste. Aquele homem saiu dali cabisbaixo, porque ele tinha muita propriedade, e Jesus mandou ele pegar aquilo que ele tinha e ajudar as pessoas, mas ele não quis ajudar, ele não quis abençoar a obra de Deus. Aí o que aconteceu, querido?
Ele saiu dali triste. E Jesus vai dizer: quão dificilmente um rico entrará no reino do céu. Eu não estou falando da riqueza, porque a raiz de todos os males é o dinheiro. A Bíblia vai dizer: não é pecado ser rico, mas sim aqueles que têm amor ao dinheiro, e sim aqueles que têm amor à avareza, né? Porque nós conhecemos muitas pessoas que elas são avarentas, elas fazem tudo por dinheiro. Se não tiver dinheiro, elas não fazem. Tem muita gente dentro da igreja assim, eles são avarentos, tá entendendo? Só para querer saber de campanha. O que? Vai ter a campanha da Portas Abertas. O que eu vou ganhar lá? O que eu vou receber lá? Se as pessoas, o próprio Satanás, o próprio falso profeta, a falsa profeta, está transformando esses povos em avarento. Está entendendo? Como avarento? Eles querem ir para a campanha, porque se eles der isso aqui, eles vão receber isso aqui. Estão transformando o povo em avarento. A Bíblia diz: tudo que tu receber de graça, dê de graça. Tudo que tu receber de graça, dê de graça. Mas o que acontece aqui? Eu te provo na Bíblia, querido, que você, querido, vai ser julgado pela palavra. Eu te provo na Bíblia que você não está obedecendo nem os 10 mandamentos que tem para obedecer. Eu te provo dentro dessa Bíblia aqui, querido, que você, querido, que está sendo confrontado nessa tarde pela palavra, você vai parar sim lá no inferno, porque nem os 10 mandamentos você está obedecendo. E olha o que a palavra de Deus diz aqui sobre os 10 mandamentos. Escuta só, Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para que não seja julgado. Presta atenção. Se você não quer que a gente te julgue, mas você está obedecendo os 10 mandamentos, olha o primeiro mandamento, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Olha o que a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Tu é idólatra do Flamengo, tu é idólatra do Vasco, tu é idólatra do Botafogo, tu é idólatra às imagens, tu é idólatra a homens, tu é idólatra a mulher. Aí, você não quer ser confrontado? Você não quer ser julgado pela palavra, pela justa palavra de Deus? Querido, como é que você vai saber que você não vai ser julgado se você não for confrontado? Se você não for confrontado por essa palavra. Você diz assim: não, pastor, não julgueis para que não seja julgado. Mas se o próprio Jesus vai dizer nos 10 mandamentos aqui, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ele está dizendo não, ele já começou com um não. Vocês não podem ter um outro Deus além de mim. E muitas pessoas tornam a sua família um Deus para eles e se esquecem de ir para Deus, se esquecem de adorar a Deus, se esquecem de glorificar a Deus. Muitas pessoas tornam os seus esposos um idólatra. Ai, aqui só é meu esposo, aqui só é minha esposa, aqui só é meu filho, aqui só é fulano, ciclano. Aí você não quer ser julgado pela palavra? A Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado. Mas você está cumprindo o segundo mandamento? Olha o que o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti. Está nos 10 mandamentos. E eu vou dizer uma coisa aqui. Esses 10 mandamentos aqui, o que eu estou lendo, está na Bíblia cristã e está na Bíblia católica. Se você que é um católico ainda não lê os 10 mandamentos que está escrito aqui, não farás para ti imagem de escultura. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Na minha Bíblia evangélica e na Bíblia católica, está dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Aí o que acontece? Que você está lá idolatrando algum santo, você está lá adorando um santo de barro, um santo de madeira, um santo de gesso, você está lá botando um quadro, adorando, achando que aquilo dali está te ouvindo. Mas a própria Bíblia diz que não é para a gente adorar essas imagens. A própria Bíblia vai dizer no livro de Salmos que elas têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouvem, tem mão, mas não toca, tem pé, mas não andam, tem boca, mas não falam. Vem cá, essa imagem que está aí dentro da tua casa, ela fala? Não fala. Isso aí foi feito, como a Bíblia diz, pela mão dos homens. Aí quando a gente prega aqui que isso é errado, você diz: está julgando. Não, você está errado mesmo. Porque o segundo mandamento está dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Deus, tudo que Deus fez e deixou na sua palavra é correto. Olha o terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do teu Senhor, teu Deus, em vão. O que é isso?
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem muita gente que só quer usar Deus, está entendendo? Aí chega na igreja e diz: o que eu vou fazer hoje aqui? Não vim atrás de uma porta aberta que eu preciso trabalhar, estou tanto tempo desempregado. Está entendendo? Vai aqui, usa o nome de Deus, diz que vai abençoar a casa de Deus, não abençoa nada, vive uma vida hipócrita. Quando recebe, leva o dinheiro para Satanás, depois chama o pastor de ladrão porque não quer trazer o dízimo para a casa de Deus. Você está entendendo? Aleluia, usa o nome de Deus em vão. Chega aqui, oh, Deus me abençoou. Quando a gente vai ver, está gastando o dinheiro tudo em festa. Está gastando o dinheiro, não, mas o dinheiro é meu, está certo, o dinheiro é teu. Mas antes desse dinheiro chegar nas tuas mãos, antes desse dinheiro chegar nas tuas mãos, você falou com Deus: Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, só usou o nome de Deus em vão. Aí você vive dizendo: não julgueis para que não seja julgado. Querido, às vezes você já está aí condenado, e essa palavra aqui está falando contigo e você não quer dar ouvido. Olha o que diz o terceiro mandamento, querido: lembra-te do dia do sábado para que o santifique. Já pensou se ele deixasse aqui: não, lembra-te no dia do sábado para se santificar? Isso daqui, querido, o que Deus está dizendo é que tu tem que tirar um dia para Ele de consagração. Tu tem que tirar um dia para Ele dizendo: Senhor, eu vim aqui pedir perdão pelos meus pecados, eu vim aqui pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, por aquilo que eu tenho praticado. Mas me diz uma coisa: quando é confrontado através da sua palavra, não quer. Aí diz que nós pastores estamos fazendo, sabe o que? Julgando. Querido, ninguém está aqui julgando, ninguém está aqui criticando. Eu quero falar um negócio para ti: tu pode ser um daqueles crentes, igual como diz Tiago, só ouvinte. Chega na casa de Deus porque deve estar acontecendo alguma coisa, porque tu está chateado, ou porque tu quer alguma cura. Só ouve, mas não pratica. Eu conheço muitos crentes que frequentam a igreja, são só praticantes. Pastores vão ser salvos? Não. Está entendendo? São só ouvintes, perdão. Esses que são só ouvintes, que só vem para a igreja e senta lá e diz assim: eu estou salvo, está enganado, querido. Para ser salvo tem que ser praticante, tem que praticar os mandamentos, tem que praticar os preceitos, tem que praticar os estatutos, tem que praticar a lei de Deus, querido, amém? Olha o que diz o quinto mandamento, querido: honra o teu pai e a tua mãe. Aí o que está acontecendo hoje? Uma geração que não está honrando o seu pai e a sua mãe, uma geração que não obedece o seu pai e a sua mãe. O que mais a gente vê hoje é filho dando no pai, na mãe, e quando a gente vai confrontar, às vezes o pai e a mãe não gostam, aí merece pegar uma penha mesmo, porque está confrontando o filho, para não estar batendo mais nele, mais nela. Quando a gente vai falar, quando a gente vai confrontar, dizendo: olha, a Bíblia manda honrar o pai e a mãe. Ela não diz assim: não honra o teu pai e a tua mãe. Ela diz: quer que eu prolongue? Jesus disse no seu mandamento: quer que eu prolongue os teus dias na terra? Honra o teu pai e a tua mãe. E hoje, querido, deixa eu contar uma safadeza que está acontecendo no Face. O pai e a mãe estão vivos, nem um pouco são os filhos que vão lá abraçar. Poucos são os filhos que vão lá fazer uma comida para eles, vão visitar elas, vão fazer alguma coisa para eles. Mas é só morrer que começa a palhaçada lá no Face: saudade, saudade, saudade. A mãe e o pai estão vivos e eles não vão lá, não vão honrar o seu pai e a sua mãe. Não estou nem aí, tão doido que morra mesmo para eles ficarem livres. Aí depois, quando morrem, aí vai lá no Face, coloca casinha, coloca chorozinho, aquela palhaçada, aquela hipocrisia lá. Irmão, deixa de ser hipócrita, irmão. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe enquanto eles estão vivos agora. Ah, mas o meu pai é chato, a minha mãe é chata. É tu, que ele te aturou quando tu nasceu. Está entendendo? Quando queria comer, quando tu queria leite, quando tu queria alguma coisa, quando te levava para o médico, tudinho. Aí agora o pai fica velho, a mãe fica velha, aí fica chamando o pai de chato. Aí chama a mãe de chato, aí não gosta do que, querido? De ser confrontado. Não gosta, pastor, não julgueis, não. É a palavra do Senhor que está dizendo, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Se a gente não confrontar aqui segundo a reta justiça da palavra de Deus, querido, você vai continuar sendo um filho desobediente. Você vai continuar sendo uma filha desobediente. Você está entendendo? E quando tu vê, querido, vou dizer uma coisa aqui: quando você vê
um caixão de uma mãe que morreu, ou de um pai que morreu, quando tu vê o filho que mais faz escândalo, foi esses pilantras aí, querido, foi o que mais deu trabalho, foi o que mais sacanearam. Quando tu vê gritando muito perto lá, foi o que mais desobedeceu, bateu no pai, bateu na mãe, aí fica lá desesperado. Não é assim não, querido, não é assim não, não é desse jeito não. Tua mãe está viva, teu pai está, vai lá, abraça agora, honra agora, faz tudo agora para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta depois querer botar lá no Face não. Ai, que saudade, hipocrisia. O que tem de hipócrita no Face, depois que a mãe e o pai morrem, eles botam a foto lá. Aí lá na foto eles ficam botando os sentimentos deles lá. Vem cá, por que tu não botou teu sentimento quando estava vivo? Por que tu não fez festa quando estava vivo? Porque a Bíblia diz que depois que morre, segue-se o juízo, querido. Ninguém ouve depois que morre. Tu já viu morto escutar? Tu já viu quem está morto debaixo da terra escutar? Ah, eu vou botar aqui no Face, vai estar vendo lá de cima, não sabe nem para onde foi também. Olha o que a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado. Olha aqui o 6º mandamento: não matarás. Olha o 6º mandamento: não matarás. O que está acontecendo hoje? Quando a gente diz, irmão, a palavra de Deus diz assim: ai daquele que tenta destruir o templo do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá. O que está acontecendo? Pode abrir as redes sociais agora, é só morte. É jovem desaparecido, é adulto desaparecido. Quando vai ver, está tudo morto, está tudo cortado, degolado, tacado fogo, tudinho. Está entendendo? O povo está tirando a vida dos outros aí como se fosse eles que tivessem colocado o ser humano na terra, mas não são. Por isso que muitos deles não duram muito tempo. Por isso que muitos deles não duram muito tempo, querido. Está entendendo? Porque eles estão matando as pessoas aí. Eles estão ferindo, eles estão matando, destruindo as famílias, matando. E eles não têm pena não, querido, eles não querem saber. Aí depois diz: não julgueis para que não seja julgado. Vai ser julgado sim, você vai ser julgado, confrontado através dessa palavra aqui nesta noite. Olha aqui o outro mandamento: não adulterarás. Já pensou, querido? Eu citei aquela mulher lá de João, capítulo 8. Pegaram ela no ato de adultério. Aí aquela mulher que pegaram ela no ato de adultério, aí disseram: Jesus, pegamos ela no ato. Na lei de Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada, né? E tu o que diz? Jesus diz: quem nunca teve pecado que atire a primeira pedra. Está entendendo? Jesus foi lá e julgou aquela mulher: vai e não peques mais. E hoje? A geração de hoje está desobedecendo o mandamento de Deus. Eles estão preferindo adulterar do que viver uma vida com Deus. Eles estão preferindo fornicar, prostituir, trair, do que viver uma vida com Deus. Ah não, mas eu estou aqui fora, não estou lá. É aquele crente Raimundo que tem um pé na igreja, outro no mundo. Uma hora ele chora lá. Meu irmão, que tem de irmão, não seja hipócrita. Não se engane não, querido. Não se engane não. Quando vai para a igreja, ouve o louvor, aí chora. Ai, Deus é maravilhoso. Quando sai da igreja para fora, toma de pagode, toma de forró, toma de brega, toma de cachaça, toma de droga. Querido, te decide, querido. Quem é que tu quer servir? Te decide. Foi assim o que Elias falou para os profetas de Baal. Se é Deus, segue a Deus. Se é Baal, segue a Baal. Porque aqueles falsos profetas lá, uma hora estava servindo a Deus, outra hora estava servindo o diabo, querido. Quem é que você anda servindo? Quando a Bíblia diz, não adulterarás, querido, aí quando a gente prega sobre para ti não adulterar, tu diz, ninguém manda na minha vida não, porque isso é meu, eu faço o que eu quero. Tá certo, tu faz o que tu quiser, mas querido, depois que tu fechar os teus olhos, aí eu quero ver tu fazer o que tu quer lá no inferno. Eu duvido. Ah não, pastor, eu creio que eu vou morar no céu, vivendo uma vida de prostituição. Vai não, querido. Olha o que a Bíblia diz. É mandamento ainda, mandamento. Não furtarás. Está dizendo para não roubar. Aí o que é que acontece? Rouba, engana. Você está entendendo? Deve agiota, deve prestanista. Quando o prestanista passa aí batendo aí, diz, cadê fulano? Mete a mão para fora, aí mesmo diz, não está aqui não. Conheço muitos que faz isso. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
E o que é que está acontecendo hoje, querido? Não julgueis para que não seja julgado. O crente ou o pecador ali fora é fofoqueiro. Só vive falando mal do pastor que vive pregando todas as terças-feiras. Ai, eu não gosto não dessa palavra. Ai, essa palavra é muito dura. Ai, essa palavra aí machuca. Sabe o que machuca, querido? É a tua safadeza, é a tua pilantragem, tu é desonesto, tu não é uma pessoa que quer viver mesmo na presença de Deus. Isso aí que machuca Deus. Isso aí é que machuca os princípios de Deus. Para nós encerrarmos aqui esse dos mandamentos: não cobiçarás. O que é cobiçar? Às vezes a pessoa comprou um carro, comprou uma moto, comprou uma casa. Meu irmão, os fofoqueiros vão tudo lá perguntar: já roubou, já está vendendo droga, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. Como é que comprou esse carro? Como é que fez isso daqui? Como é que fez não sei o que? Como é que fez dessa forma aqui? Meu irmão, tem gente, irmão, que não presta. Está entendendo? Por isso que só vive uma vida miserável, querido. Por isso que só vive uma vida ali que só misericórdia. Porque um pastor que cresce dignamente na presença de Deus, porque viu um pastor lá fora que não tinha nada, quando Deus levanta, está roubando, está enganando os outros, está ostentando com as coisas dos outros. E a vida desse irmão ou desse pecador aí fora é uma vida miserável. Sabe por quê? Não coloca a vida no altar. Está entendendo? Aí depois ainda fala: não, prefiro ter o meu trabalho digno aqui do que está fazendo o que esse pastor está fazendo. Está aqui, ó, tu tá num desses 10 mandamentos aqui, ó. Não cobiçarás, está cobiçando. Está entendendo? Está de olho nas coisas do irmão, da irmã, daquilo que a pessoa está fazendo. E a Bíblia vai dizer no versículo 3, né? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Né? Porque hoje é assim: Deus levanta um crente para confrontar, Deus levanta um crente para julgar mesmo na palavra, para abandonar o pecado. As pessoas dizem: tira a primeira trave do teu olho. Sim, querido, eu tinha sim uma trave aí, quando eu andava na bebedeira aí fora, quando eu andava usando droga aí fora, quando eu andava aí fora enganando os outros. Sim, eu tinha uma trave no olho. Olha o que diz o versículo 5: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sim, se eu ainda estivesse aí fora, na bebedeira, nas drogas, na prostituição, eu não posso te julgar. Mas como eu aceitei Jesus há 15 anos atrás, na presença do Senhor, entendendo de lei, princípios, preceitos, estatutos, mandamentos de Deus, Deus tirou a trave do meu olho. Agora está mandando eu pregar para tirar a trave do teu olho, sim. E tu tem que tirar essa trave sim do teu olho da prostituição, essa trave do teu olho da desobediência, essa trave do teu olho aí que tu não honra o teu pai e a tua mãe, essa trave no teu olho que tu é cobiçoso, cobiça as coisas dos outros. Você está entendendo? Tirar a trave do teu olho porque tu adora outras imagens. Tem que tirar a trave do teu olho, é o que a Bíblia diz, querido. Não sou eu falando: pastor, só está julgando. Não estou julgando. A palavra de Deus diz que nós temos que julgar segundo a justiça de Deus. O que é? A palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora escuta só para nós encerrarmos. Olha o versículo 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vós despedacem. Sabe quem são esses porcos aqui? Sabe quem são esses cães que estão desprezando as coisas santas de Deus? É aqueles crentes, querido, que está chegando agora aí o festival folclórico, e depois vai chegar o boi. Aí eles estão lá dentro da igreja usando os dons de Deus. Eles estão lá dentro da igreja usando as campanhas, usando, tá entendendo, querido, o pastor, usando o irmão que está orando por ele. Aí quando chega no dia de desviar, ele desvia. Vai servir a Satanás lá fora. Aí vai pegar aquilo que recebeu dentro da igreja de santidade, né? E vai dar para Satanás lá fora, porque Satanás quer o cão. Ele quer destruir a santidade de Deus. Satanás é o porco. Ele quer destruir, tá entendendo, querido, os dons que Deus tem te dado, os talentos que Deus tem te dado. Satanás quer fazer isso. Aí o que acontece? Ele já tem a estratégia dele.
A gente prega aqui porque o Senhor manda a gente pregar. Mas tem gente, querido, que já está na mão de Satanás há muito tempo. Vai lá para a igreja só para disfarçar, para ficar com medo, para não ir para o inferno. Mas mesmo assim vai. Porque ninguém tem que estar na igreja porque está com medo de ir para o inferno. Ninguém está na igreja porque quer receber a cura. Não, tu tem que estar na igreja verdadeiramente por causa de Jesus. Por causa da palavra. Tu não está na igreja por causa de pastor. Tu não está na igreja por causa de irmão, porque o irmão é legal, porque a minha irmã congrega ali, eu vou congregar. Não, negativo. Tu tem que estar na igreja por causa de Jesus. Tu tem que estar na igreja porque o Senhor está te exortando, está te edificando, está te consolando. Na verdade, querido, e muitos, querido, está chegando aí, estão tudo se preparando. Se tu vê a prudência que eles têm, vai começar o culto, 7 horas da noite, muitas igrejas aí. Cadê que os crentes das suas igrejas já estão arrumados para ir para suas igrejas? Quando dá 7 horas em ponto, inventa uma dor. É o crente, né? É o crente que só vive inventando dor no pescoço, dor no peito, passou o dia todinho trabalhando, passou o dia todinho fazendo isso e não vai para a igreja. Inventa tudo para assistir novela, para assistir essas novelas aí, querido, do Satanás aí, para destruir casamento, para atrair, para virar isso, para virar aquilo outro. Eles não querem ir para a igreja. Aí eles só querem ir para a igreja quando? Só no domingo. É o crente domingueiro. Vou lá na igreja buscar minha bênção. Querido, tu está enganado, querido. Tu dizer que tu vai na igreja buscar a tua bênção. Igreja não é lugar de buscar a bênção, não. Igreja é lugar de adorar a Deus. Igreja é lugar de adorar a Deus, igreja, querido. Você está entendendo? E eu quero te falar nesse momento aqui, como a palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejam julgados. Está entendendo, querido? Não julgueis para que não sejam julgados, querido. Aí você diz: pastor, não julga não, pastor. Não, a gente tem que te julgar mesmo. Porque daqui a pouco tu está indo para o forró. Estava dentro da igreja profetizando, daqui a pouco está dentro de um forró. Estava dentro da igreja recebendo profecia, né? Recebendo revelação, daqui a pouco está entregando os dons para o porco, que é o diabo lá fora, se lambuzando nas drogas, se lambuzando na bebida, se lambuzando na prostituição, traindo, fornicando, cobiçando, dando no pai, na mãe. Toma cuidado que uma hora Jesus te quebra no meio, querido. Uma hora Jesus te despedaça, querido. Aí você vive com essa palhaçada: não julgueis. Que não julgueis o quê? Jesus manda assim julgar, está aqui na sua palavra. Está entendendo? Julgai segundo a reta justiça de Deus. Não adianta ser meio crente não, querido. Não adianta querer ser um crente e dizer: não, aquela igreja ali é bacana, aquela igreja ali, aquele pastor não ofende não. Porque hoje quem não lê Bíblia diz que isso aqui é ofensa, diz que isso daqui é pregação de ódio, diz que essa pregação aqui é uma pregação dura. Querido, tu precisou congregar com Jesus, que ele ia olhar na tua cara e ia dizer: raça de víboras. Está escrito na palavra de Deus. Se tu congregasse com João Batista, tu não ia passar nenhuma hora ouvindo João Batista chamando os outros de cobra. Tu não ia passar nenhuma hora. Se tu congregasse com Jesus, tu não ia aguentar nem 10 minutos Jesus te chamando de hipócrita, para te tomar vergonha na tua cara, abandonar os teus pecados, porque está escrito na Bíblia isso daí. Você está entendendo? Então eu quero que você entenda essas coisas. Está entendendo? Quando fala que não julgueis para que não seja julgado, isso é uma ministração muito polêmica, principalmente os crentes desde o tempo da Arca de Noé. Tem uns crentes aqui que moram aqui na rua desde o tempo da Arca de Noé. Nunca vi eles colocar uma caixa na frente das suas casas para pregar para o tráfico, para pregar para quem mora na frente da sua casa, do lado, na direita, na esquerda, que está desviado, para o católico, seja lá para quem for. Eles não pregam lá, eles estão lá só esperando os cavalos de Jesus. Não, porque o meu pastor mandou isso aqui. E o teu pastor o que, querido? Deus quer. Quando chegar lá no, se tu for para o céu, quando chegar lá no céu, o anjo vai dizer: fez a obra? Disse: fiz. Ganhou alma? Ganhei não, fiquei só lá em casa, lá esperando o culto no domingo. Tu vai chegar lá no céu, querido, tu vai ver muitos que colocaram as caixas nas ruas e ganharam aquelas vidas para Jesus, ganharam os anciões para Jesus, os senhores, as senhoras para Jesus, pregaram a palavra de Deus. Não adianta não, querido. Você está entendendo? Não adianta, amém? Nós vamos orar aqui neste momento, que o nome